Olá, bem-vindos ao nosso canal. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar do fim do mundo e da grande tribulação. O início e o fim de toda a humanidade global, desde o Gênesis até o Apocalipse, ou até mesmo os mortos e os que ainda estão vivos. Embora muitos não acreditam nisso, mas as Escrituras relatam de tudo. Isso que irá acontecer, e muito em breve em nossos dias. Vocês devem estar até achando que isso parece loucura. Não é verdade? Muitos líderes religiosos e alguns teólogos afirmam que nós passaremos por um período difícil durante 7 anos, o qual os chamam de a Grande Tribulação. Pois bem, nesse vídeo hoje, te mostraremos a verdade, que foi revelada para essa última geração, conforme foi escrita e profetizada, desde os primeiros profetas até os últimos, o qual conhecemos hoje como as 2 testemunhas do Apocalipse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. João capítulo 8, de verso 32. Essa profecia de Daniel foi escrita há mais de 3.000 anos atrás, onde essa profecia só iria ser revelada no fim dos tempos. Entretanto, por incrível que pareça, ela veio a se cumprir em nossos dias, aproximadamente no ano de 2010, segundo o nosso calendário romano, com a aparição de 2 homens citados no livro de Daniel no capítulo 12. Nessa época que se aproxima, Miguel, o grande príncipe zeloso pela proteção de seu povo, mostrará sua força nesse período de tribulação que nunca antes já havia acontecido, desde o início das nações presente. Mas nesse momento de provação, todos os que fazem parte do seu povo, cujos nomes estejam registrados no livro da vida, alcançarão a salvação. Livro de Daniel, capítulo 12. Quando o tempo de sofrimento acabarem, as pessoas, cujos os corpos estavam enterrados, ressuscitarão, algumas delas para a vida eterna, e as outras para a condenação eterna. Já os que forem sábios nesse período, brilharão como o sol, e os que a muitos ensinaram a verdade, brilharão para sempre como as estrelas eternamente. Mas quanto a você, Daniel, guardas todas essas coisas em segredo, as palavras dessa profecia, pois elas permanecerão seladas e não entendidas até o fim dos tempos. Pois chegará nessa época que haverá uma grande busca desse conhecimento em todas as nações do mundo. Então eu, Daniel, o profeta, olhei e eis que vi 2 homens, na margem do rio, um ao lado do outro. Um desses homens perguntou ao que estava vestindo roupas de linho e que se achava sobre as águas do rio: quanto tempo durará até que essas coisas extraordinárias acontecerem? E o homem que estava vestido de linho, que estava acima das águas do rio, respondeu, e erguendo suas mãos em direção aos céus, afirmando: para aquele que vive para sempre, tudo isso acontecerá em 3 anos e meio. E quando acabar a perseguição do povo de Deus? Eu ouvi ele falar isso, mas não entendi muito bem. Então eu perguntei: por favor, me diga como tudo isso irá acontecer. E ele me responde: deixa isso comigo, Daniel, pois o que eu falei só será revelado quando chegar no fim dos tempos. Pois muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições, já os perversos continuarão a praticarem o mal, e jamais entenderás essa profecia. Só os que realmente querem aprender, que entenderão o significado dessa profecia. Daniel relata nas Escrituras, através da visão que ele teve, que essa profecia final só poderia ser revelada por esses 2 homens que o Messias teria de enviar no final dos tempos, pois somente eles teriam autoridade para abrir o selo dessa profecia. Foi então exatamente no ano de 2010, segundo o calendário romano, que um desses 2 homens da profecia de Daniel apareceu, especificamente na cidade de São Caetano do Sul, um município no estado de São Paulo, onde neste dia inclusive estava sendo realizada uma palestra, transmitido pelo irmão Rubens, juntamente com Silvio, e desse dia em diante, o mundo nunca mais foi visto da mesma forma em que estava encaminhando gradativamente. Voltemos agora no dia desse acontecimento. Mas o nosso Pai não deixou a gente sozinho. Nosso Pai enviou 2 pessoas nessa terra. Que os Illuminati têm pavor. Eles têm medo disso. Não quer chegar perto desses caras. Que são as 2 testemunhas. Poucas pessoas ouviram falar nisso e poucas pessoas veem alguém falando sobre as 2 testemunhas. São os 2 homens mais humildes. Muitos devem estar se perguntando nesse momento: mas quem são essas 2 testemunhas? E por que eles vieram? Pois bem,
Esses 2 homens foram enviados pelo próprio Messias para que o selo da profecia final fosse revelado nessa última geração. Eles iriam interpretarem as coisas que hão de acontecer muito em breve, conforme está escrito no Evangelho de João. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é o pecador, quem é o justo e quem será condenado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos encaminhará em direção a ela, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e lhes anunciará as coisas que hão de acontecer. O Espírito da Verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós. Tudo que pertence ao Pai é meu também. O Espírito vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós. Eu só quero terminar aqui essa passagem, irmão, só rapidinho, só para eles entenderem. Ó, depois do sacrifício diário for em suspenso, você não pode mais trabalhar, e o grande terror for colocado no templo, passarão 1.290 dias. Fica bem claro. O grande terror, aqui está grande terror, mas nas outras está escrito abominação ao desolador, é o 8º rei. Quando ele assumiu o trono, ele tem 1.290 dias. Vocês concordaram com isso, vocês viram, né? Aí nosso pai avisa, presta atenção, 1.290 dias. Nós vamos ter que suportar isso. Nesses 1.290 dias, ele mandou 2 homens para ajudar a gente. São as 2 testemunhas, que vai quebrar o pau com esses 2 homens. E eles não têm autoridade de matar. Tanto é que a besta, o falso profeta, vai correr deles. Vai correr. Porque esses 2 homens têm poder sobre o céu e a terra. Eu vou ler Apocalipse para vocês. Esses 2 homens já estão hoje? Já estão na terra. Um eu já vi. Um eu tenho certeza que já está rodando. Eu vi lá em Londres. Aqui, esses 45 dias são 7 flagelos que começam a cair. Aí diz aqui, ó, para vocês entenderem, 1.335 dias. Felizes são aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1.335 dias. Subiu na montanha, marca 1 dia, 2 dias, 1.335 dias. Pode olhar que ele está lendo. E eu falo sem medo de errar, pode crer no que eu estou falando. Qual é a sua garantia de você ter visto esse homem? Minha palavra. Eu não estou pegando nada de ninguém, estou falando a verdade. Por amor a vocês, vendi tudo que eu tinha para rodar esse mundo pegando o evangelho. Hoje eu estou no Brasil. Esses dias eu estava em Londres, na Itália. Até parecer filme de cinema, não é verdade? Pois bem, e nisto se cumpre mais uma profecia das Escrituras, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Sua fraqueza é mais forte do que os que acham ser alguma coisa nessa terra. Até porque, irmãos, quando vocês foram chamados, não foram muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem tampouco foram chamados os ricos de nascença, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu os menosprezados desse mundo e aqueles que não são, para aniquilar as que pensam ser alguma coisa, para que nenhuma carne se vanglorie na sua presença. Vocês já pararam para pensar que o nosso Pai sempre fez o plano dele nessa terra, sempre ao contrário do qual o mundo acredita? Então vejamos agora uns exemplos. Ele escolheu. Aqui está escrito assim, ó, vou tentar explicar mais ou menos. Está escrito assim: por causa dos 2 escolhidos, será mudado o tempo, porque senão não sobraria ninguém. E eu faço isso por vocês. Estou passando para vocês. Por causa dos escolhidos, porque todo mundo está pensando que é 7 anos. E eu venho aqui de vocês, é 1.335 dias, está aqui Daniel. E ele ainda confirma Mateus. O nosso Messias falou assim, ó, olha o que Mateus falou. Veja o que Mateus falou. 3 anos e meio e 15 dias, mais ou menos. Faltou uma coisa aqui que eu ia falar, eu esqueci. Esses 45 dias aqui, 290 mais 45, 1.335 dias. Esses 45 dias são 7 flagelos que vão cair semanal. Quando caiu o 7º flagelo, o último sai no ar, tá feito. O mundo volta pro nosso Pai, e aí, meu, ele vem para acabar com tudo. Olha para mim que eu vou pregar. Vai haver 7 anos de tribulação na terra. Repita, 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz. E os outros 3 anos e meio de uma perseguição terrível. Olha para mim. Será a trindade satânica na terra.
será o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. Como se não bastasse, sabe quem vai descer a sua mão na grande tribulação? Deus. A grande tribulação dura 7 anos, repita, 7 anos. Sabe quantos anos duram as bodas? Repita, 7 anos. A hora que terminar as bodas do Cordeiro no céu, termina a grande tribulação na terra. Ai de vocês quando as multidões vos exaltarem, pois da mesma forma seus antepassados elogiavam os falsos profetas. Livro de Lucas, capítulo 6 e verso 26. Talvez vocês que estão assistindo agora, nunca me viram, essa mensagem é para vocês. Não julguem aqueles que vocês não conhecem. Não julguem. Durante 7 anos, falaram muita coisa sobre mim. Cuidado com a língua de vocês que sai da boca de vocês. O que entra, não importa, mas o que sai. Cuidado. Que esses 7 pedidos que eu fiz, pensem bem, se não tivesse sido feito, não ia sobrar ninguém nessa terra. Você acha que o pai ia confiar essa palavra no seu pastor evangélico? Nos líderes judeus, judaísmo, espiritismo? Você acha que o pai ia confiar neles? Agora, se você não entende, não reconhece, só mostra que se você faz parte daqueles que não reconheceram o Messias quando ele vem. Você acha que todo mundo reconheceu o Messias, fizeram festa para ele, deram presente para ele? Tanto é que ele chegou, os judeus diziam que aquele templo era dele, e mataram ele por causa daquele templo. Seu pastor, olha, eu digo porque eu conheço eles. Antes mesmo deles nascerem, os líderes religiosos, todos, eu conheço bem antes deles nascerem. Eu sei o que eu estou falando. O seu pastor muda tudo o que o Messias disse. O Messias disse, quando for orar, entra no seu quarto, tranca a porta. Fala com seu pai em secreto. O pastor, com o demônio no corpo, que é um demônio, diz não, que você tem que ir lá no templo, onde o Messias diz, cuidado com a porta larga. Vocês vão lá, desobedecem o Messias. Vão lá na porta larga, entra naquele templo, fica com as mãozinhas e dando dinheiro para os demônios, alimentando. Os demônios têm todo esse poder hoje, porque vocês deram para eles. Vocês deram. Desde o princípio, veio os profetas, veio os apóstolos, veio o Messias, veio milhares de anjos aqui nessa terra, falar a verdade. Vocês rejeitaram eles, mataram eles, cuspiram neles. E se vocês forem cúmplices dessas pessoas que mataram, dos seus antepassados que mataram, não vocês, mas os seus antepassados, se vocês forem cúmplices deles, você acha que vocês não merecem ser lançados lá do fogo e enxofre? Fica dando crédito para demônio, para anjo caído? Vocês desobedecem tudo. Tudo que o Pai, o Messias, disse, vocês desobedecem. Vocês obedecem o seu pastor, o seu padre, o seu líder do judaísmo, o seu líder do espiritismo. Esses vocês respeitam, esses vocês obedecem. Mas o Pai, o Messias, não. Vocês não obedecem. Você acha que eu sou louco? Naquele grande dia, nota, tudo que passar no seu pensamento, tudo que vocês falaram na sua boca, vai ser anotado. Naquele grande dia, vocês vão ter que dar conta disso. Eu só vim abrir o olho das pessoas que estavam cegas. Muita gente hoje enxerga, muita gente hoje sabe andar, já começa a caminhar, já deixaram de ser criança e já começaram a plantar e está dando muitos frutos por aí. Agora tem muitos no sistema religioso, vocês acham que seu pastor, o seu líder religioso, vocês não desconfiam de nada, que esses caras são demônios disfarçados de anjos de luz. Onde que estão os demônios? Onde você acha que estão os 500 milhões de demônios? No botequim tomando pinga? Igual os seus pastores falam? Naquele botequim tomando pinga não tem demônio não. O demônio gosta de multidão, gosta de muita gente, gosta de dinheiro, gosta de poder. Ele quer estar na igreja, dominando as pessoas. Ó, cachorrinho adestrado, vem aqui me dar dinheiro, seus idiotas. Vai trabalhar o mês inteiro lá para dar 10% do seu salário para mim. O Messias disse para não juntar dinheiro nessa terra e vocês ajuntam. O Messias diz para vocês orar no quarto, vocês vão orar nesses templos, nessas igrejas, desses prostíbulos. Vocês desobedecem, depois vocês vão dizer naquele dia, ai Senhor, Senhor. A gente, igual os seus pastores vão falar, né? Seus líderes. Ai, Senhor, a gente curou enfermo. Curou o quê? Vocês não curaram ninguém. Esses crentes curosos não curam ninguém. Se eles curassem alguém, manda eles no hospital curar alguém. Manda eles no hospital curar alguém de graça, sem cobrar dinheiro, de graça. Então, se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, vendo isso, você não está entendendo nada, aconselho você, ainda há tempo. Veja os vídeos anteriores com calma, pega as escrituras e leia com calma. Agora, tem 2 caminhos. Você pode seguir os demônios
ou aqueles que o Pai mandou avisar vocês. Mas é com vocês, vocês são livres, ninguém vai obrigar vocês. O reino do céu não obriga, não foi feito para pessoas entrar lá obrigado, mas sim aquelas que realmente estão cansadas e oprimidas dessa terra. Agora, depende de vocês, porque o que está por vir nessa terra, vocês foram avisados. Eu avisei, o Messias avisou, os profetas avisou, todo mundo avisou, mas ninguém deu crédito. Ninguém. Vocês gostam de barraco, gostam de favelada, né? De nessas igrejas aí, tudo lá, aquele monte de gente, aquele monte de barraqueiro, tudo lá, pulando, rolando as calcinhas, mostrando a calcinha de fora. Vocês gostam disso, vocês gostam disso. Agora, a coisa simples, vocês não gostam. Vocês não querem ver a coisa simples. Desde 2010, eu falei, 2010 a 2013, eu estava aprendendo, relembrando. E vocês ainda continuam, as pessoas que estão no sistema religioso. Vocês vêm ver o vídeo, olham uma vez, duas vezes, vê, manda mensagem para mim e fala assim, mas eu não sei. Fica naquele vai e vem, vai e vem. As coisas do Pai e do Messias é simples. Obedeça a Ele. Não é para mim se te obedecer. Eu não quero que ninguém me siga. Ninguém nunca ficou comigo, nunca teve ninguém comigo. Só algumas pessoas que encontrou comigo, mas ninguém. Eu não vim aqui pegar dinheiro de ninguém. Se as pessoas pensaram, desde 2010, só que eu vim aqui pegar dinheiro, não, até hoje, nunca peguei um centavo de ninguém. Recebi de graça, passei de graça, tudinho. E depois disso, que os 4 anjos saiam, que a terra seja dele, que ele faça o que ele quiser nessa terra, a terra é dele. Durante os 1335 dias, a terra é dele. Mas o que eu puder dificultar, falar o Pai, o Messias, fazer dificultar, vai dificultar. Igual esses da hemorroida de ouro, é para eles aprenderem a não ficar criando doença e jogando nas pessoas. E agora, todo mundo, quando começar a tribulação, eles estiver com a hemorroida, eles vão ter relação com outros homens, vai passar doença. E aí todo mundo vai ficar com essa doença, e aí vão jogar a culpa nas 2 testemunhas, falar que foram eles que criaram a doença, foram eles que fizeram isso. E aí a população da terra vai ficar contra as 2 testemunhas. E na hora que a besta matar as 2 testemunhas e as hemorroidas acabar, todo mundo vai dar pulo de alegria, fazer festa. Realmente é verdade. Esse é nosso Salvador. A besta é nosso Salvador. Vamos colocar a marca na mão, vamos colocar o chip na mão, vamos adorar a besta. E vamos seguir a besta. Continua seguindo a besta. Agora, vocês acham que eu sou louco? Aguarde. Vocês que ficaram na tribulação, quando você ver o seu pastor com um negócio no meio atrás no traseiro deles, com uma fraldona, vocês vão entender o que eu estou falando. E o que eu disse hoje, eu tenho autorização daquele que fez o céu e a terra e do filho dele que morreu na cruz. Tudo que eu falei hoje, tudo que eu falei, eu tenho autorização deles. Ninguém pode mudar o que foi falado hoje. Então, hemorroida neles, sofrimento neles, fezes na boca desses seus pastores evangélicos, filhos do diabo, que são tudo anjo caído, se disfarçando de anjos de luz, são tudo demônio. Fezes na boca deles, na lágrima deles, no nariz deles, no ouvido deles. Eles vão ficar com fezes na boca durante 1360 dias, para eles aprenderem a nunca mais desafiar aqueles que derrotou eles. Quando eu começo a falar desses anjos caídos, eu sei o que eles fez, eu sei o que fez. Eles são folgados demais, eles são abusados demais. Só que eles nunca sentiram dor. Eles estão aqui quase 7 mil anos, na boa, sabe? Não sente dor, não sente nada, faz o que quer. Só que agora eles vão sentir, e a pior da dor possível, que é essa hemorroida de ouro aí, essa hemorroida que vai dar nele, as fezes saindo na boca, não existe dor pior na terra do que essa. Pode escutar o que eu te falando, é a pior dor na terra que tem. Tanto é que eles vão começar a morder as línguas e vão perder até pedaços da língua, de tanto que eles vão roer a língua deles. Para eles aprenderem a nunca mais desafiar o reino dos céus. Eles perderam, foram derrotados, vieram para essa terra, derrotados como perdedores, e mesmo assim continuou desafiando o reino do céu. Isso é para eles aprenderem. E depois de terminar os 1335 dias, um por um, começando por Azazel, por Jesus Cristo, vai ser lançado no sol. Você que não conhece o que eu estou falando de Jesus Cristo é a besta do Apocalipse, é ele. Só que agora ele vai vir num corpo de um homem, ele pode vir como um ancião, disfarçadinho de anjo de luz, ou ele pode vir como o corpo de Jesus de Enoque, porque Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que você vê na foto, é Enoque. Os 3 demônios, Enoque, Moisés e Elias. O verdadeiro nome deles? Israel, Azazel e Ismael. São eles. Eles são os líderes. Só que acabou o reinado deles. Na terra agora, eles vão mandar. Mas também tem 2 mandando junto com eles. E aí o pau vai comer. As 2 testemunhas e a besta e o falso profeta. E eu torço para os irmãos não verem isso. Torço. Porque aquele que vê é porque ficou na tribulação. Eu torço para que vocês não vejam isso. Pois bem, meus queridos irmãos, se vocês que assistiram a esse vídeo e que ainda têm sede da verdade e da justiça, então clique no link que estará na descrição desse vídeo e se alimente também do pão da vida, pois muitos estão sendo chamados, mas poucos serão escolhidos.